Olá, ouvintes do nosso drinkzinho! Estamos aqui de volta com mais um caso muito especial. E o meu nome é Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. E esse é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu já tô aqui com o meu drink, pronta para contar o caso de hoje. E aí, Ju, tá pronta? Tô, vambora? Pois é, né? Agora final de ano, clima de final de ano, já passou a eleição, agora tá chegando o Natal, Ano Novo. Copa do Mundo. Copa do Mundo, verdade, em clima de Copa do Mundo. E vamos direto então para o caso que aconteceu em 15 de dezembro de 1997, quando a vida de Luzaida Cuevas virou de ponta cabeça. A Luz, como chamaremos agora, tinha 26 anos e era mãe de 3 filhos e morava em Feltonville, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Em uma noite, a casa começou a pegar fogo. Era pouco antes do Natal daquele ano quando o incêndio começou na casa da família Cuevas. Lutando contra a fumaça e as chamas, ela correu para o quarto que parecia ser a origem do fogo, e era onde estava sua filha recém-nascida de apenas 10 dias. A bebê, chamada Delimar Vera, estava dormindo em seu berço, mas ao entrar no quarto, a Luz não viu sinal dela. Com queimaduras no rosto e com risco de desmaiar por inalação de fumaça, ela saiu de casa com seus outros 2 filhos, mas retornou ao local sem ligar para o fogo em busca da sua pequena bebê e seguiu-a procurando sem sucesso até que saiu para pedir ajuda. Um vizinho, vendo ali a Luz em prantos, em desespero, em frente à casa, ele adentrou o imóvel e tentou chegar até o quarto da bebê, mas o local estava coberto de fogo e fumaça. Ele tentou inúmeras vezes entrar ali, dizendo que ele ouvia barulhos, que parecia um bebê chorando, mas o local estava tomado pelo fogo e ele não conseguiu avançar. A mãe, a Luz, ela foi resgatada pelos bombeiros com queimaduras no rosto e intoxicação por fumaça. O socorro veio rápido e os bombeiros rapidamente apagaram o fogo, em menos de 15 minutos. O incêndio aconteceu principalmente no quarto do bebê, mas também causou danos em diversos pontos do segundo andar da família. Após uma busca inicial pela recém-nascida, as autoridades determinaram que ela havia morrido no incêndio, que eles disseram ter sido causado por um fio de extensão superaquecido de um aquecedor. O quarto havia sido engolido por chamas e os seus restos mortais nunca foram encontrados nos escombros. Os investigadores concluíram que quaisquer restos mortais foram incinerados nas chamas e foram encontradas algumas partículas de detritos, materiais não identificados que poderiam ser cinzas humanas, mas nunca foi provado que eram restos mortais da bebê Delimar. Mas devido à extensão do fogo e à pequenez da criança, afirmaram que aquilo era o mais próximo do tipo de restos mortais que eles esperariam encontrar. A mãe, a Luz, no entanto, ela insistia que a filha tinha sido sequestrada. Mas como não havia evidência do sequestro, além dos seus apelos desesperados, foi considerado um caso encerrado. A polícia disse que Delimar Vera, de 10 dias, morreu em um incêndio em sua casa, mas sua mãe estava convencida de que ela havia sido sequestrada. Luz não acreditava na morte de sua filha e achava que ela estava viva, que havia sido levada dali, ainda mais pelo fato da janela do quarto estar aberta, algo que ela dizia estranhar, já que ela garantiu que estavam fechadas antes do incêndio. Após o resgate, ela contou diversas vezes aos bombeiros e policiais que acreditava que sua filha estava viva. Em seu depoimento, ela falou: "Eu fui para o quarto, olhei para o berço e ela não estava lá. Além disso, a janela estava aberta. Eu jamais deixaria a janela aberta, ainda mais com o frio que estava naquela noite." Os policiais concluíram que o nervosismo do momento acabou interferindo na percepção da Luz sobre a real situação e que a bebê havia morrido incinerada do incêndio. Então, o caso foi encerrado.
Bom, os seus relatos sobre o que aconteceu naquela noite era que depois do jantar, a Luz colocou a bebê para dormir e a colocou no berço para dormir no quarto que ficava em frente às escadas, no andar de cima daquela casa, que era uma casa geminada. Ela estava no andar de baixo, cuidando de algumas coisas, enquanto o marido dela, o Pedro, que era mecânico, estava do lado de fora ajudando a sua prima, Carolyn, a arrumar os freios do seu carro. Por anos, a Luz Cuevas lamentou a perda da sua filha e se perguntou o que realmente havia acontecido com ela. Seus familiares estavam convencidos que a bebê tinha morrido naquele trágico incêndio, mas a Luz não aceitava. Eles se mudaram de casa e tiveram mais um filho, chamado Samuel, 4 anos após o incêndio. Mas em algum momento o relacionamento dela e do Pedro terminou, e apesar de todos desacreditarem nela, ela mantinha a esperança de um dia rever a sua filha. Até que em 2003, numa festa de aniversário de um conhecido, ela viu uma garotinha que se parecia muito com seus outros filhos e tinha exatamente a idade da sua filha perdida, Delimar. E 6 anos haviam se passado desde aquela noite de incêndio. Ela conseguiu obter um pouco do cabelo da garota naquele dia, sob o pretexto de tirar o chiclete que estava colado, um chiclete no cabelo da menina. E com a ajuda de um legislador estadual, ela fez a polícia abrir uma investigação e testar o DNA do cabelo. E a Luz, ela estava convencida, né? A garota, ela tinha o mesmo sorriso que os seus outros 2 filhos, tinha muita semelhança física e a idade também batia, né? E o teste de DNA provou que a Elia Hernandes, de 6 anos, na verdade era sua filha, a Delimar Vera. E a mulher que sequestrou a Delimar foi a Carolyn Correia, a prima do pai da criança, aquela mesma que estava lá arrumando o carro. E meio que tudo começou a fazer sentido na cabeça da Luz, sabe? E ela lembrou de algumas coisas daquela noite. A Carolyn confidenciou que ela também tinha sido mãe recentemente, falou que também tinham ficado conversando alguns minutos sobre algumas amenidades ali, enquanto o Pedro arrumava o seu carro. Bom, e a Luz e a Carolyn só se conheceram no dia anterior do incêndio, quando a Carolyn passou ali na casa da família e ela voltou no dia seguinte, novamente, pedindo auxílio com os freios do carro. Em algum momento ali, ela subiu as escadas, alegando que ela tinha deixado a bolsa no andar de cima. E a Luz e a Carolyn seguiram conversando na sala quando ouviram um barulho muito alto e muita fumaça. E foi nesse momento que elas perceberam a gravidade. A Carolyn saiu da casa para chamar o Pedro e falar o que estava acontecendo. Em algum momento, todos estavam ali empenhados em acabar com o incêndio, se salvar, e aí ela então teria saído com a bebê. Aí não sabemos exatamente se dentro da bolsa ou se pela janela. A história da mãe Luz Cuevas e de sua filha Delimar Vera é tão impressionante que até parece ter saído de uma novela ou de um filme, mas é real. Sim. E a Luz, ela ainda foi extremamente inteligente, né? Ela inventou essa história do chiclete no cabelo da menina. Ela tirou um pedaço do cabelo, eu acho que tem que ser com raiz, né, se eu não me engano, para poder fazer o DNA. Ela enrolou no guardanapo e ainda colocou num saco com ziplock, sabe? Ainda colocou num lugar seguro da casa dela, porque assim, meio que naquele momento ela sabia que aquela era a filha dela, só que ela precisava provar isso, né? E o caso era um caso encerrado, ela precisou convencer alguém que ela tinha razão, e ela foi extremamente convincente quando ela falou com uma pessoa chamada Angel Cruz, que era um representante ali do estado da Pensilvânia, e conseguiu fazer com que ele reabrisse o caso e fizesse uma investigação e testasse aquele DNA, né? Então, imagina a cena de alguém chegar na sua sala, ali você é uma pessoa super importante, contar essa história aí, que parece uma história de filme, e ele acreditou, né? Ele foi a fundo. Descobriram que a Carolyn usou os problemas do carro como desculpa e, em algum momento, começou um incêndio para poder roubar a criança e esconder seus rastros. Ela foi embora com a criança para sua casa e, alguns dias depois, alegou ter dado à luz a um bebê em sua casa. E para todos ao seu redor não parecia suspeito,
porque ela era uma boa mãe de 3 outras crianças, incluindo uma menina. Então, não passou pela cabeça de ninguém que aquela não seria seu bebê legítimo, e ela o criou como sua filha. Sim. Bom, essa história teve um final feliz, né? A Delimar, ainda conhecido como Alia, ela se reuniu com seus pais ali no ano seguinte, que eles receberam finalmente a custódia dela. Mas foi uma batalha meio árdua também para provar a paternidade, para provar que ela teria condição de assumir essa criança de volta. E a sequestradora foi condenada por sequestro, incêndio criminoso e outros crimes. E ainda descobriram que ela também estava envolvida nos crimes de fraude ali. Isso 2 anos depois do sequestro da Delimar. Parece que ela trabalhava numa clínica médica e ela roubou cheques. E para encobrir os seus crimes, adivinha o que ela fez, Juliana? O quê? Ela colocou fogo no local. Então é o modus operandi dela, se repetindo, colocar fogo. É, né? Para apagar ali os seus rastros, as suas pistas, né? E Sim. ainda existem algumas suspeitas, né, de que ela não agiu sozinha ali no sequestro da Delimar. Porque, assim, não seria muito fácil sequestrar uma criança, colocar fogo numa casa sem ser notada pela Luz, né? E a Luz, ela chegou até mesmo a acusar o ex-marido, né, o Pedro, por ter ajudado no sequestro, mas a polícia investigou e ele nunca foi considerado um suspeito ali pela polícia. A Caroline foi a única acusada de conexão com esse crime e ela recebeu uma sentença de 30 anos de prisão. E nem a família da Caroline teria suspeitado, sabe? Porque parece que ela tinha um histórico ali de falsas gestações, sabe? E também ela tinha tido alguns abortos. Então, assim, ela já tinha, como a gente falou, 3 filhos, inclusive uma menina. Então, não faria sentido ela roubar mais uma criança, porque ela já tinha. Então, assim, na cabeça das pessoas, achavam que ela realmente tinha parido aquela criança e tudo mais. Ela também tinha tido alguns históricos de aborto. E parece que ela realmente esteve grávida um tempo antes, mas pode ser que ela tenha perdido essa criança e roubou a Delimar por algum motivo, né? Tanto que o pai da criança, né, que ela alegava que era o pai, nunca desconfiou, né? Porque ela dizia que estava grávida e depois deu à luz e estava tudo bem, sabe? A Delimar, a garotinha sequestrada, ela nasceu às 17h45 do dia 5 de dezembro de 1997. E ela foi sequestrada exatamente 10 dias depois do seu nascimento. E ela nasceu no Temple University Hospital. E a Caroline alegava que ter dado à luz a uma criança 7 dias depois, às 14h33, no dia 12 de dezembro, na sua modesta casa amarela de 4 quartos em Willingboro, que é uma outra cidade ali próxima. Então, assim, eles nunca ligaram esses dois casos, né? Acharam que a menina tinha sido sequestrada e a Caroline, de repente, deu à luz a um filho na casa dela e estava tudo bem, né? Mas tem um erro muito grande aí, né? Eles não fizeram o exame para ver se a moça realmente tinha tido um parto caseiro. Eu acredito que não. É bem estranho, realmente. Acho que hoje em É, dia é feito um teste, né? A gente está falando aí de 97, não é tanto tempo atrás, né? Mas nunca fizeram e nunca houve nenhuma suspeita, nem mesmo por parte da família dela, nem mesmo por parte do pai da criança, do suposto pai dessa criança, né? sim. No caso da grávida de Canelinhas, ela foi a assassina, ela foi presa depois que ela foi para o hospital e constataram que ela não tinha sinais de parto, que ela dizia que tinha tido parto Uhum, no carro e ela não tinha sinais biológicos de que tinha tido um parto. uhum. Nesse caso, aparentemente nada foi feito, né. Assim, esse caso tem muitos erros, esse que você citou é só mais um, mas, por exemplo, o incêndio de 15 minutos, né, que foi o tempo total que foi o incêndio no quarto dessa casa, não destruiria ali totalmente o corpo, sabe. Teria que ser um incêndio, pelo que eu andei pesquisando, de mais de 500 graus Celsius, por muito mais tempo, ali por pelo menos algumas horas, para que fosse capaz ali de desintegrar um corpo. E que provavelmente aquilo que eles encontraram era restos de drywall queimado, material da própria casa, que eles recolheram como se fosse as cinzas da garotinha, né? O que é um erro absurdo, né?
Isso eu também achei um absurdo, né? Eu não sou especialista na área, mas eu já vi vários outros casos também que se afirmou, que a perícia afirmou que um corpo não poderia se desintegrar num incêndio caseiro, um incêndio menor, um incêndio rápido. E esse caso foram só 15 minutos, não teria como um corpo de se desintegrar. E a polícia sabe disso, porque Uhum. existem protocolos para, por exemplo, incineração de corpos, né, depois que a pessoa falece. Então, eles têm essa informação. A família não tem. A família pode acreditar realmente que o corpo foi desintegrado, né, com exceção da Luz, o restante da família acreditava. Mas a polícia, que tem acesso à informação de desintegração de um corpo por fogo, não poderia, levantar essa informação. Com certeza. E eu acho que também, Ju, tem um lance de preconceito, sabe? Porque assim, eu não comentei aqui, mas a família da Luz, ela era uma família de origem, não me recordo agora, mas assim, eles não falavam muito bem inglês, né? Eles falavam mais espanhol no seu dia a dia. Tanto que a Luz tinha um inglês muito, muito ruim. Eu acho que isso não ajudou muito, sabe? Meio que Uhum, teve um lance do tipo assim, esses hispânicos aí, foi só um acidente, tipo, vou encerrar o caso. E ela insistindo para que isso fosse a fundo, para que investigassem, e nunca foram, sabe? E tem uhum, uma coisa muito estranha também, tipo, nunca teve um funeral da Delimar, porque acho que também não tinha nem restos mortais, mas nem mesmo uma certidão de óbito da criança foi feita, sabe? Nesse tempo que a gente está falando, que esses 6 anos entre o incêndio e entre ela ser realmente reintegrada à família, encontrada, nunca me tira uma certidão de óbito. Eles, sempre que ela cobrava, eles falavam: não, você tem que ir atrás de meios jurídicos, porque você. Como ela não aceitava, ela nunca foi. Então, assim, nunca nem foi uhum. emitida uma certidão de óbito, sabe? Sim, ela teria que entrar com processo para emissão da certidão de óbito e ela não acreditava. Foi até melhor, Uhum. né, não ter entrado, porque efetivamente a menina estava viva, então que bom que não entrou. Sim. E tem toda uma questão, né, do impacto de uma criança que foi tirada dos seus pais, porque até então ela achava que a Carolyn era a mãe dela, né? E de repente ela foi colocada ali numa família totalmente diferente, né? Com culturas diferentes, até mesmo idioma diferente, porque na família da Luz, né, eles falavam mais espanhol no seu dia a dia, até eles não falavam muito bem inglês. E a Carolyn, ela morava em Nova Jersey, que é uma outra cidade a 24 quilômetros da família Cuevas, e ela falava mais inglês no seu dia a dia e tudo mais. Então, assim, além de tudo, tinha uma barreira de linguagem, sabe? Tipo assim, é muito complexa essa reintegração dela nessa família, né, Ju? Uhum. Você tem informações de como a menina ficou anos depois que foi reintegrada? Sim, até assim, tudo que eu li sobre essa matéria é muito positivo, sabe? Porque parece que a menininha, ela tinha 6 anos, mas ela entendeu muito bem tudo. E ela até ficou feliz ali a conhecer a verdadeira mãe, né? Tinha um Ai, que bom. advogado presente no local e ele disse que a menina meio que se escondeu atrás de uma mesa. E quando a Luz chegou, ela pulou na sua frente e gritou: surpresa! Aí a Luz Ai, ficou muito feliz, claro, de ver aquela cena e falou: mas você sabe quem eu sou? E a menininha falou: você é minha mãe. Então, assim, apesar de tudo, a mãe e a filha criaram laços. Então, tem muitas fotos que eu vou colocar lá no nosso Instagram desse reencontro e tudo mais. Mas, claro que ela precisou de terapia, e hoje ela chama a Luz de mãe. Parece que desde o começo já começou a chamar ela de mãe. Mas ela sempre perguntava, né, mãe, por que aquela mulher me levou? E a Luz respondia: eu gostaria de saber a mesma coisa. Então, a Delimar hoje é uma uhum. jovem de 25 anos, que mantém ali uma boa relação com a mãe, com o pai, tem a sua vida ali estável, e parece que está tudo bem, assim, parece que foi um caso de final feliz, né? E esse Sim. caso tem um filme inspirado dessa história da Delimar Vera, que se chama Little Girl Lost, The Delimar Vera Story. No Brasil, ele é chamado de Procura Obsessiva. Em Portugal é Pequena Menina Perdida, a história de Delimar Vera. E é um filme do ano de 2008, então foi gravado logo em seguida, no ano seguinte de elas se reencontrarem. Ele é dirigido por Paul Al Kaufman e foi baseado nessa história real, né? Então eu li muitas resenhas que falam desse filme, falando que ele é ótimo, que ele é emocionante. Mas eu fui tentar assistir, eu mesma não gostei, tá? Vou falar para os nossos ouvintes, assim, para não falar assim que eu tô fazendo propaganda. Mas assim, eu não gostei. Eu acho que o enredo é muito meio assim, piegas, assim. Eu achei a atuação também meio medíocre.
Não sei se é porque eu conheço a história original, eu vi relatos da história original, achei a encenação um pouquinho pobre. Mas quem quiser assistir, tá lá, Little Girl Lost. Eu vou falar agora as fontes do caso de hoje. Eu pesquisei a revista People. Eu vi também uma parte desse filme, eu tentei assistir. Eu vi o YouTube Crime Zone, que tem uma cobertura bem legal, a Wikipedia e até mesmo uma matéria do Brasil que foi na revista Pais e Filhos. E Ju, esse caso me lembra muito um caso brasileiro muito famoso. Vamos ver se você sabe qual é. Ah, o caso Pedrinho. Além do Sim. Grávida de Canelinhas, eu me lembrei Também. muito do Grávida de Canelinhas. Também. Mas o de Canelinhas, assim, a menina foi descoberta logo em seguida, quase que Sim. imediatamente, né? E o É, caso ela do não- menino Pedrinho teve um desfecho bem demorado, né? Que ele foi sequestrado, acho que é o sequestro de bebê mais famoso do Brasil, né? E em 2002 que descobriram que o Pedrinho não era o Pedrinho, né? Digamos assim, né? E esse caso também inspirou novelas, filmes, livros e tudo mais. E o Pedrinho original aqui do Brasil, né, ele nasceu em 86 e só em 2002 ele foi descobrir, quando ele tinha 16 anos, que ele foi sequestrado por uma enfermeira disfarçada, a Vilma Martins, né? E ela também fez muito parecido com o caso de hoje, né? Ela simulou uma gravidez e sequestrou a criança para forçar ali o companheiro a se casar com ela, né? Inclusive, parece que ele era amante dela e ele até se separou da família, casou com a Vilma e criou o Pedrinho como se fosse o seu filho legítimo. E só em 2002, né, quando ele morreu, que foi confirmado que não era. Ou seja, ele criou o Pedrinho a vida inteira achando que ele era o pai dele, não era, né? Que loucura. E esse caso, assim, é muito. Não é o objetivo do caso de hoje, mas, assim, tem tanto desdobramento que depois descobriram que a irmã do Pedrinho também tinha sido sequestrado. Mas foi até mais polêmico, porque ela, a menina, não queria dar o DNA. Tipo assim, acho que ela não queria saber se ela tinha sido sequestrada ou não sei. Os dois tinham uma bela relação com a Vilma, né? O Pedrinho Uhum. também, ele continuou chamando a Vilma de mãe mesmo depois da descoberta do crime. Sim. E eu acho que no caso da história de hoje, da Delimar Vera, o fato dela ser reintegrada à família com 6 anos, acho que foi um diferencial, né? Que ela ainda estava ali na primeira infância, ali no finalzinho da primeira infância, e eu acho que talvez ela ainda conseguiu se readaptar com mais facilidade, né? Acho que diferente do Pedrinho, né? Sim, o Pedrinho teve uma vida inteira com a suposta mãe, né? Que não era mãe. Uhum. E assim, eu pesquisando sobre o Pedrinho, assim, não é o objetivo do caso de hoje, mas eu descobri uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes, que eu descobri que ele foi advogado do Aécio Neves. Sabia disso? Eu sabia, ele foi advogado da Lava Jato. Não só do Sim, Aécio, ele defendeu vários réus da Lava Jato. verdade. E ele trabalhou no caso da defesa do Aécio em relação às delações ali da JBS. Uma loucura, né? Sim. E o que você achou do caso da Delimar Vera? Ah, eu adorei. Muito legal. Fiquei muito feliz em saber que a menina estava viva, porque quando eu comecei a escutar o caso, eu achei que ia terminar em alguma tragédia, assim. Ó, a menina foi morta, ia ter um final do ruim. E não foi isso que aconteceu, teve um final feliz, né? É tão difícil a gente fazer casos com final feliz. Sim, então hoje é o caso Final Feliz, aí em ritmo de final de ano, né? E esse é o nosso episódio de número 99. Olha que loucura, Ju. Olha, Sim, chegando no 100. E olha, eu vou dar um spoiler que o caso 100 que eu tô escrevendo tem algumas semelhanças com esse, sabia? sério? Tem algumas Babado. semelhanças. E é um caso assim fresquinho, saindo do forno. Vou até tomar um gole do meu drink aqui pra gente comemorar que o caso de hoje teve um finalzinho feliz, né? Sim. E vamos passar uma receita bacana de drink? Vamos. Hoje eu vou dar o drink que eu tô bebendo hoje. O drink que eu tô tomando hoje é um coquetel com refrigerante e uísque, que era o que eu tinha aqui na minha casa. Ai, que E aí, chique. né? E vocês vão precisar de 40 ml de uísque, 20 ml de suco de limão Tahiti, 15 ml de xarope de laranja. No meu caso, eu coloquei laranja mesmo espremida, porque eu não tinha. O suco de meio maracujá e 100 ml de refrigerante de guaraná e gelo. Aí vocês vão colocar todos os ingredientes, menos o guaraná, na coqueteleira. Depois vocês vão coar e servir num copo longo
E no final vocês completam com gelo, o restante com refrigerante. E se quiser colocar umas folhinhas de hortelã ali, fica muito gostoso. E essa é uma bebida assim com teor alcoólico bem alto, mas é bem gostoso, então por isso que eu tô tomando uma dosezinha menor, tá? E aí eu brindo aqui com vocês ao nosso episódio 99. Então vamos dar os recadinhos de sempre. Fala aí, Ju. Quem puder nos ouvir pela Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de conteúdo por play, nós ficaremos muito felizes. E quem também puder nos apoiar pela Aurelo, ficaremos mais felizes ainda em fazer o nosso drinkzinho crescer. Sim. E para ver as fotos do caso de hoje, também poder comentar e dar a sua opinião, sigam o nosso Instagram, @drinkcomcrime no Instagram, para vocês poderem ver as fotos do caso. Isso mesmo. E quem também quiser ser o nosso apoiador, para entrar aí num hall de pessoas muito especiais que moram no nosso coração, vocês podem apoiar a gente também pela Aurelo. E agora no mês de novembro, a Aurelo está dobrando os nossos apoios. Então, se vocês doarem R$3, a gente vai receber R$6 e assim por diante. Então, quem está fazendo uma contribuição maior do que isso, melhor ainda. Então, no primeiro mês, a gente recebe em dobro. Olha que incrível! Então, sejam nossos apoiadores. Sim, isso mesmo. Então, vamos ficando por aqui. E para quem está ouvindo a gente também, aproveita e corre lá no nosso querido Serialcast, que a gente fez uma participação muito especial no episódio lá, um episódio brasileiro, que é ótimo, que é um episódio que me intriga muito. Então, quem quiser ouvir vai ter que ir lá no Serialcast com o nosso querido, com aquela voz incrível, o nosso querido Alexandre. Isso aí, Alexandre Everton. Maravilhoso. Beijo, Alexandre. Então tá, ficamos por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E apoia a gente, curta a gente, que a gente tá por aí. Compartilhe com os amigos também, faça o nosso drinkzinho crescer. Beleza? Beleza. Então, beijo. Tchau, tchau, Beijos, gente. tchau.